Boa tarde, gente. Vamos dar uma olhadinha na correção da nossa aula do dia 22 de abril? Vamos começar com a correção de geografia, certo? A gente tem para fazer hoje atividades do livro de atividades, aquele fininho, da página 67 até a página 69. Vamos começar. Número 6. Observe esta paisagem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois, responda as questões. Aqui tem a imagem, ó. Nela tem a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Letra A. Quantos planos podem ser identificados na paisagem de Belo Horizonte? Primeiro plano, aqui o lago, que está bem próximo da gente. Segundo plano, aqui, ó, toda essa área onde tem a igreja e as árvores. Terceiro plano, os prédios que estão mais distantes, ó, da foto, de onde foi tirada a foto. E quarto plano, o céu, tá? E os morros bem mais distantes. Então, a gente consegue identificar 4 planos. B. Essa paisagem retrata um espaço urbano ou espaço rural? Um espaço urbano, né? Tá bem no centro ali, um espaço urbano. C. Que elemento natural aparece no primeiro plano da imagem? Primeiro plano é aqui, ó. Bem aqui, ó. O que tem aqui? Tem água, né? Pode ser identificado como um lago. D. Que elementos naturais e culturais podem ser identificados no segundo plano da paisagem? O segundo plano é esse aqui, ó. Ali, até onde a roda gigante, as casinhas, as árvores. Então, elementos naturais, vocês podem apontar as árvores. Tem bastante árvores nesse segundo plano, ó. E o cultural, a igreja, os postes, a roda gigante e as casas. Tá? Elemento natural é tudo que vem da natureza, que não é alterado pelo homem. E elemento cultural é aquilo que o homem constrói ou altera, tá? E no terceiro plano da paisagem, há predomínio de elementos naturais ou culturais. Exemplifique. Então, vocês vão analisar ali, né, o terceiro plano, que é esse aqui, ó, é o dos prédios. A gente consegue perceber que tem predomínio de elementos culturais, né, porque tem bem mais construções, bem mais prédios do que natureza. F. Que elementos naturais são possíveis identificar no quarto plano da paisagem? O quarto plano, ó, é esse aqui, ó. O que a gente consegue encontrar de elementos naturais? A gente consegue encontrar um morro bem distante, o céu, né? E algumas nuvens. Vamos para a página 68. Número 7. Muitas pessoas deixam o campo para viver na cidade. Esse movimento é chamado de êxodo rural. Então, êxodo rural é quando as pessoas saem do campo, né, para viver na cidade buscando melhores condições de vida. Sobre esse movimento, observe o gráfico a seguir e responda as questões. Então, a gente tem um gráfico aqui, ó. O título do gráfico é Brasil, população residente nas áreas urbana e rural. É um gráfico dos anos de 1991, 2000 e 2010, certo? Letra A. O que esse gráfico representa? Ele representa a proporção da população urbana e rural no Brasil entre 1991 e 2010. B. A que conclusão você chegou ao observar o gráfico?
a gente consegue perceber que a população urbana ela está aumentando, enquanto a população rural diminui. Percebam, ó, como a população urbana aumenta, ó, aqui em 1991 era 76%, em 2010 é 84%. Enquanto a população rural diminui. Em 1991 era 24% e já em 2010 caiu para 16%. Letra C. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O êxodo rural ocorre, entre outros motivos, porque no campo houve a substituição do trabalho do ser humano por máquinas. Essa é verdadeira, teve bastante progresso nas máquinas, né? Então se conseguiu substituir muito da mão de obra humana pela obra de máquinas, pelo trabalho das máquinas. As pessoas se mudam para a cidade apenas em busca de diversão. Essa é falsa, né? As pessoas normalmente se mudam para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida do que elas têm no campo. Os trabalhadores rurais buscam novas oportunidades de emprego na cidade. Verdadeira, né? Letra D. Atualmente, ocorre uma situação contrária à que o gráfico apresenta. Que situação é essa? Se há uma situação contrária, significa que o contrário está acontecendo. Atualmente, os jovens estão preferindo permanecer ou migrar para o campo. Esse gráfico ele foi até 2010, ó, nós já estamos em 2020. Então, no próximo gráfico que o IBGE fizer, provavelmente já vai ter alteração, né, nesses números aqui. A população rural vai dar uma aumentadinha aqui, né, já vai subir um pouquinho, e a urbana vai dar uma diminuidinha. Página 69. Número 8. Observe as paisagens a seguir e depois responda as questões. Então, paisagem 1 aqui, né? É uma paisagem lá de Curitiba. Paisagem 2 da cidade de Platina, São Paulo. Letra A. Em qual paisagem a maior quantidade de moradores? Justifique sua resposta. Olha só, na paisagem 1 tem muitos edifícios, muitos prédios, enquanto nessa paisagem aqui, ó, a gente percebe que não tem tantos prédios, né? São mais casas, também algumas, acho que em comércios, indústrias, a gente consegue perceber que aqui são casas. E a gente sabe que em um espaço em que cabe um prédio, né, muito mais pessoas podem morar ali do que onde tem uma casa. Letra A. Então, em qual paisagem há maior quantidade de moradores? Justifique sua resposta. Na paisagem 1, município de Curitiba. Porque essa paisagem apresenta uma maior concentração de prédios. Letra B. Em qual paisagem, possivelmente, há um número maior de veículos circulando? Justifique sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal de vocês. Em qual desses dois cenários, dessas duas cidades que está mostrando ali, vocês acham que tem mais veículos circulando? Na paisagem 1 ou na paisagem 2? Vocês vão analisar essas duas imagens e vão dar a resposta de vocês. C. Acompanhe duas semelhanças e duas diferenças entre as imagens. Duas semelhanças. Essas duas imagens, né, elas têm elementos culturais. As duas têm construções. Diferenças. A paisagem 1 apresenta um predomínio de elementos culturais, como prédios e ruas asfaltadas. Já a paisagem 2,
as construções são menores, né? Tem mais casas, tem árvores também, olha só. Então, são duas diferenças, tá? Letra D. Com qual paisagem o município em que você mora tem mais semelhança? Justifique sua resposta. Então, a gente tem que pensar, né, pessoal que mora em Gramado, e qual dessas duas paisagens tem mais semelhança com Gramado? E Canela. Quem é de Canela vai pensar em Canela, né? Embora Gramado e Canela sejam parecidos, a gente tem que analisar de acordo com a cidade que a gente mora. Também é uma resposta pessoal. As atividades de geografia são essas. Vamos olhar português agora. Português a gente tem da página 55 até a página 58. Tem um texto aqui para vocês lerem, tá? É um texto de opinião. O título dele é Brincadeiras de Criança, onde estão? Tá? Então, vocês vão ler esse texto de opinião e depois vão responder as questões sobre ele. O texto ele vai terminar aqui, tá? Na outra página, na página 56. Então, número 1 é ler o texto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer no texto. Não. A atividade 1 é essa, vocês vão ler o texto. Número 2. Qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Bom, esse texto ele é um texto de opinião, tá? O autor ele vai escrever para colocar o ponto de vista dele sobre um assunto, no caso, as brincadeiras. E o autor ele está colocando no texto que as brincadeiras de hoje são diferentes daquelas de antigamente. Número 3. Segundo o texto, como as crianças de antigamente se divertiam na infância? Então, vocês vão encontrar ali, né, ele falando das brincadeiras de antigamente, ele vai citar algumas brincadeiras. Por exemplo, tomando banho de chuva e jogando bola. Queimada, 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Número 4. Você sabe jogar queimada? Leia as regras a seguir. Então, aqui, ó, tem o jogo de queimada. O jogo de queimada é o caçador, que vocês brincam na educação física, tá? Vocês vão ler e vocês vão lembrar. Só muda o nome mesmo. Vamos para a página 57. Aqui. Número 5. Agora, faça uma pesquisa e explique a regra de outras brincadeiras antigas citadas no texto. 3 cortes. Com uma bola, as crianças ficam trocando passes com os colegas e contando até 3. No terceiro passe, a criança dá um corte na bola, tentando acertar um dos outros participantes. Quem levar a bolada sai da brincadeira. Vence quem não for queimado. Essa aqui eu brincava bastante na escola. B. Elefante colorido. Separada das outras por uma risca no chão, uma criança fica de costa para as outras e diz: elefante colorido. As outras respondem: que cor? A criança que está de costas vira-se de frente e pergunta quem tem na roupa a cor que ela escolheu. Os participantes que tiverem essa cor podem passar para o lado do líder da brincadeira. Quem não tiver, ultrapassa a linha sem ser pego por ele. O pegador ganha se conseguir pegar todos os participantes que passarem a linha. Perde quem for pego pelo líder. Essa aqui eu lembro das crianças brincando na escola ano passado. Vocês já chegaram a brincar também? Letra C. Bets. Para jogar, os participantes precisam de 2 tacos ou cabos de vassoura, uma bola de tênis e 2 garrafas de PET cheias de água. 4 jogadores são divididos em 2 duplas. Eles colocam as garrafas a 10 passos de distância uma da outra e tiram para o ímpar para decidir que dupla vai ficar com os tacos e que dupla vai ficar com a bola. As crianças que estão com a bola devem arremessá-la para tentar acertar as garrafas. A dupla que está com os tacos tem que proteger
as garrafas, arremessando a bola para longe. Quando isso acontecer, os jogadores trocam de posição. Correm da garrafa em que estavam para a garrafa do outro lado. Cada vez que eles se cruzam, marcam uma quantidade de pontos, de 10 em 10 ou 12 em 12, até atingir o número de pontos total da brincadeira. A dupla que está com a bola tem que apanhá-la o mais depressa possível para tentar derrubar a garrafa antes que os adversários somem o total de pontos da partida. Se longe para marcar pontos... pulei uma linha, desculpa. Se conseguir derrubar a garrafa, a dupla que estava com a bola troca de lugar com a dupla dos tacos e tenta jogar a bola para longe para marcar pontos. Ganha a dupla que marcar o total de pontos primeiro. Essa aqui eu nunca brinquei, nem conhecia. Número 6. Segundo o texto, quais brincadeiras são mais comuns no dia de hoje? São os jogos eletrônicos, né? Segundo o texto, tá? Essa é a opinião do autor. 7. Releia o trecho a seguir. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo o mundo gostaria de voltar a ser criança. Letra A. O que o autor quis dizer com um desejo quase unânime? Ele quis dizer que quase todo mundo gostaria de voltar a ser criança, certo? B. Você concorda com essa afirmação? Daí é uma resposta pessoal, vocês vão dizer se concordam ou não. 8. De acordo com o texto, é possível saber que época é melhor? A passada ou a atual? Não, né? De acordo com o texto a gente não consegue, a gente só consegue perceber que são épocas diferentes, que são brincadeiras diferentes, certo? Que são momentos diferentes. 9. Todos os pais têm a mesma opinião sobre jogar videogame? Pinte no texto o parágrafo que trata desse assunto. Tá? Então, vocês têm que identificar onde ali no texto está esse parágrafo. Olha só. Vai estar no terceiro parágrafo, tá? Aqui explica bem a opinião dos pais sobre o videogame. Dez. Qual é a sua brincadeira favorita? Ela aparece no texto? Também é uma resposta pessoal. 11. Qual é a finalidade do texto que acabamos de ler? Esse texto, qual que é a finalidade dele? Qual que era a intenção do autor quando ele escreveu esse texto? Era mostrar uma opinião a respeito das brincadeiras. Última alternativa. 12. Você concorda que as brincadeiras de hoje são muito diferentes e que as crianças passam muito tempo com os eletrônicos? Justifique sua resposta. Aqui também vai ser uma resposta pessoal, tá? A opinião de vocês, de acordo com as brincadeiras que vocês brincam em casa e na escola e com os amigos de vocês. Essa foi a correção de hoje, certo? Um beijão!